Sr. Presidente, como está? Bem disposto? Tem corrido tudo bem? Está ótimo? Tudo bem, Meu amigo está sempre bem. Ora, Francisco Leite é o Presidente da Junta de Freguesia de Madalena, Vila Nova de Gaia. Hoje, atenção, acompanha-nos também nesta viagem o historiador Francisco Queiroz. Francisco, muitíssimo obrigado também pela visita ao programa Grandes Manhãs. Sr. Presidente, conte-me, antes de iniciarmos conversa com o Francisco, quero perceber que reações têm obtido, já têm obtido algumas reações em relação à freguesia em destaque aqui no Grandes Manhãs, ou não? Sim, com certeza. As pessoas vão dizendo alguma coisinha? As pessoas vão comentando positivamente, gostam, e é uma coisa... E estamos a mostrar a freguesia. Exatamente. Muito bem, então parece-me bem. Ora, hoje vamos mostrar a freguesia... Eu queria antes disso, aproveitei a vinda do professor Francisco Queiroz para lhe trazer uma monografia da qual ele é um dos... É coautor. Coautor, se calhar o mais importante, que é o homem que desenvolveu aqui mais a história da Madalena. De resto, não é só neste... Muito obrigado. Não é só neste livro que o Francisco é coautor e que tem participações, são vários. Vou aproveitar então para mostrar lá para casa. Ora, o Francisco tem licenciatura em História, variante na História de Arte, não é? Sim. De resto, é o mestrado e doutoramento também em História da Arte, enfim, dá aulas, faz formação de professores também, não é verdade? Agora já não. Agora já não, mas já o fez. Agora, o que eu queria saber, e porque a Madalena é a freguesia em destaque, é a sua ligação a esta freguesia. Bem, por mero acaso tenho antepassados na freguesia, podia não ter. Podia ser uma das muitas pessoas que foi viver para a Madalena por questões profissionais. Portanto, não nasceu na freguesia? Não nasci porque não tenho hospital, nem maternidade. Se não teria nascido, teria nascido. É de ser bom. Mas mal depois, quando foi para casa, depois do hospital, foi logo para a Madalena? Mais ou menos. Mais ou menos. Portanto, há uma ligação desde miúdo. Sim. Ainda hoje reside na freguesia? Em parte. Em parte? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Portanto, se encontrarem digamos uma parte do Francisco, pode ser da Madalena, a outra pode não ser. Mas é metade da casa? Não, não me assuste. Não é metade da casa que fica na Madalena? Não. Pronto, ok. Então, o que eu quero perceber é o que é que podemos dizer do ponto de vista histórico em relação à freguesia da Madalena. Já agora, muitos madalenenses, e é assim que se diz, muitos madalenenses estarão, nesta altura, curiosos para perceber, afinal, que podemos dizer em relação à história da nossa freguesia? Bem, é assim, nós podemos dizer muita coisa. Mas eu vou tentar sintetizar naquilo que acho que é o mais importante. Sim. Portanto, da maneira mais simples de colocar a história da freguesia é, a partir do momento em que há documentos, nós sabemos que existiam três grandes quintas. Essas três grandes quintas pertenciam a pessoas da fidalguia da época, portanto da Idade Média, e depois existiam pessoas que trabalhavam junto a essas quintas, que eram os camponeses, e houve alguém numa das quintas, isto no século XII, que resolveu pedir autorização ao Bispo do Porto para construir uma capela privativa junto à quinta. Esse facto fez com que depois as outras duas quintas que estavam perto dessa, de certa maneira, em termos religiosos, se associassem à primeira e, portanto, as três quintas acabaram por formar uma comunidade. A capela acaba por ser... Exatamente, então... foi o aglutinador, foi aquilo que fez com que as pessoas se juntassem. E é curioso que não é só na freguesia da Madalena. Não é, pois não. exato. As freguesias eram quase onde existia a capela. A capela, entretanto, transformou-se em igreja paroquial e, portanto, passou a ser uma paróquia. E depois, hoje em dia, nós falamos em freguesia e paróquia como se fossem duas coisas isoladas, mas durante muitos séculos era praticamente a mesma coisa. E, portanto, foi isso que deu origem à freguesia, num território rural, com partes relativamente férteis, perto do mar. Embora naquela época a relação com o mar era um bocadinho diferente de hoje. Diferente, havia alturas em que as pessoas tinham muito medo do que é que vinha do mar, porque lembramos, por exemplo, em épocas recuadas dos vikings, por exemplo, e portanto havia ali uma relação... perto do mar, às vezes, nessa época, não era tão agradável como hoje. Hoje é mais vezes perto do mar, muito bom. Agora, naquela altura, se calhar podemos ser os primeiros a ser atacados. Exatamente. Portanto, era um bocado por aí. Cresceu então na freguesia, olhando para os dias de hoje e para a altura em que foi viver, não foi logo de imediato, mas para a altura em que foi viver daquilo que se lembra, que grandes transformações encontra, Francisco? Bem, eu quando era mais pequeno e comecei a ter noção das coisas, já percebia-me que a Madalena estava-se a transformar num subúrbio, não é? Mas é curioso porque a Madalena, apesar de tudo, tem alguns
tem alguns sítios, tem algumas características que ainda não são de subúrbio e isso é que lhe dá um certo encanto. A maior parte das vezes as pessoas que conseguem perceber isso são pessoas que vivem lá há mais tempo, não é? Porque têm um bocado a noção de que é que as coisas significam. E eu, dentro da minha área profissional, procuro também chamar a atenção para algumas das coisas que são antigas e que, de certa maneira, estão praticamente em extinção. Por exemplo, as casas de lavoura, que, aliás, em todo o Concelho de Gaia, em todo o Grande Porto, elas estão em extinção e, portanto, a minha preocupação é tentar... E essa é uma preocupação chamar a atenção de um historiador, é preservar esses marcos históricos. Na minha perspectiva, não é? acho que sim, porque o historiador tem que ter também tem de prestar serviço público. Não é? E, portanto, há essa preocupação. Agora quero que me fale, por favor, de um programa, julgo que intitulado Arte Tumular do Romantismo em Portugal. É uma tese pós-doutoramento, julgo? Não, no pós-doutoramento não existem teses, existem programas de pós-doutoramento que incluem vários trabalhos. E esse é o trabalho que oficialmente eu estou a fazer, porque tenho que fazer outras coisas ao mesmo tempo, nomeadamente. Exatamente. Vou recolhendo sempre que posso. Mas que trabalho é este? É um trabalho sobre a arte tumular do período romântico, os túmulos mais aparatosos, mais interessantes dos melhores artistas. Só a título de curiosidade, eu sei que a maior parte das pessoas não está dentro do assunto, mas ainda recentemente foi classificado aqui no Porto o Cemitério da Lapa e a Igreja da Lapa. Portanto, as duas coisas. E eu, de certa maneira, estou um bocado na origem disso, não é? Porque fiz uma tese sobre o Cemitério da Lapa. Mas isso deve ser uma trabalheira. Não é propriamente uma trabalheira, é mais... é um trabalho solitário, não é qualquer pessoa que o pode fazer porque tem de se separar muito daquilo que é a morte e da parte mais dramática da morte, não é? Mas hoje em dia isto é um processo muito acelerado. Hoje em dia nós temos turismo em cemitérios por toda a Europa, inclusive visitas guiadas, concertos, pagas muitas vezes, visitas pagas, e portanto nós estamos a assistir a um crescimento de uma coisa que daqui a uns anos vai dar muito que falar. E é um crescimento que se assiste também em Portugal ou não? Sim, também. Ah, sim? Sim. O meu amigo pode ser culpado também. Ainda Ainda bem, que é por um bom motivo. Já percebemos que a freguesia tem uma história rica e deu-nos apenas e só aqui como exemplo esses três campos, esses três terrenos que existiam, essas três quintas. Portugal é um país muito rico em história, não é? Como é que se apaixonou por tal? Pela história? Isso agora... É um bocado difícil de dizer. Eu tenho uma memória muito interessante que é por questões familiares, ter vivido durante 2 anos num antigo convento, que estava transformado numa casa de habitação, mas que tinha uma igreja ao lado. E, portanto, eu era das poucas pessoas que tinha o privilégio de, se quisesse, à meia-noite, de ir à igreja. Não saía de casa, não é? E depois convivia com toda aquela atividade de ver os santos, de ver as velas, mesmo de noite, que estavam... E, portanto, todas essas coisas marcam uma pessoa. Assim como experiências que nós temos, de livros que nos oferecem quando somos crianças, lembro perfeitamente disso. Portanto, todas essas coisas acabam por nos marcar. Eu não sou propriamente um historiador puro, sou um historiador de arte. Portanto, essa é a grande diferença. Mas na Madalena há muita coisa que pode ser entendida na perspectiva da arte. Não de uma arte erudita, mas de uma arte popular, vernacular, que tem muito a ver com aquilo que as pessoas são e eu identifico-me, obviamente, com a minha freguesia, porque tenho muitos antepassados na freguesia. Inclusivamente, e já que estamos a falar de cemitérios, o meu antepassado era presidente da Junta, precisamente quando foi inaugurado o cemitério da Madalena. Portanto, há detalhes que se repetem, que são coincidências curiosas. O que é que fazia enquanto miúdo na freguesia da Madalena? Isso não se pode dizer aqui. Não estou a falar daquela parte de ir para a praia, não estou a falar dessa. Mas o que é que fazia? O normal? Sim, gostava muito de música. Não sei se ser uma pessoa normal ou não, eu não sou a pessoa indicada para dizer isso. Não é por aí, mas quer dizer, enquanto sei lá, adolescente da freguesia da Madalena, recorda-se de algo de... Eu lembro-me, por exemplo, de estudar na escola secundária e de numa certa altura, a professora de História ter pedido um trabalho sobre História local e eu de-me ter empenhado muitíssimo ao ponto de aquilo ser um trabalho de grupo e praticamente eu fiz o trabalho todo. Não é? E os colegas agradeceram. E foi, de certa maneira, com base nisso e com as conversas que eu tinha com a minha avó e lhe perguntava: ó vó, e como é que era isto? E como é que... Isso, de certa maneira, fez germinar o interesse maior pela história da freguesia. E depois deu origem a esse livro, a um outro livro anterior. Sim, há um outro e a mais trabalhos. E há, de resto, excertos de livros que são de sua autoria também e que se prendem com a própria freguesia. Há algum projeto em conjunto? Eu queria já agora
na sequência das coincidências que aqui foram apresentadas sobre o cemitério e sobre, curiosamente, foi a família do professor com quem nós assinamos um protocolo de cedência de um terreno para o alargamento do cemitério. Portanto, vai ser a família que vai ceder o terreno para o alargamento do cemitério, que neste momento já é pequeno, porque ele não há coincidências, como diz o outro. Exatamente. Ele não há coincidências. Portanto, agradecemos naturalmente à família do professor Francisco Queiroz e agradeço também a presença e, sobretudo, os trabalhos que ficam para que possamos perceber melhor a freguesia da Madalena, que é a freguesia em destaque esta semana no programa Grandes Manhãs. Muitíssimo obrigado pela visita. Continuação, então, de muita história de arte e nós vamos acompanhar naturalmente também o Francisco Queiroz, historiador, que foi convidado deste espaço da freguesia da Madalena. De resto, vamos ter a oportunidade de continuar a falar sobre esta freguesia de Vila Nova de Gaia daqui a pouquinho. Para já, até lá, voltamos a colocar em destaque a freguesia da Madalena, em Vila Nova de Gaia. Há pouco conversamos com Francisco Queiroz, historiador. Daqui a pouco vamos falar com um atleta, mas antes disso vamos conhecer o pavilhão atlântico da Madalena com o repórter Santiago Lagoa, o pavilhão atlântico da Madalena do Clube Atlântico da Madalena. Ora, vamos conhecê-lo melhor, vamos conhecer melhor este pavilhão e as atividades que por lá se realizam. Santiago. Imagina só, Ricardo, que estamos no pavilhão atlântico. Não, mas não é esse que tu estás a pensar. Não estamos em Lisboa, estamos na Madalena. Pois porque também aqui existe um pavilhão atlântico. Este, sua vez, o pavilhão municipal atlântico da Madalena. E não sei se tu sabes que este municipal não existe desde 1970, como eu ia dizer, mas o clube que lhe dá o nome existe sim desde 1970. Já lá vão assim uns anos valentes. Connosco temos o Sr. Fernando Almeida. Sr. Fernando, muito obrigado por nos receber aqui no pavilhão Atlântico. Vamos dizer que é o Atlântico da Madalena. Nós também temos direito a ter um pavilhão atlântico. Não acha verdade, Sr. Fernando? Sim, senhor. Eu sou o presidente do clube, sou sócio fundador e sócio número 1 e, como disse muito bem, em 1970 decidimos fazer esta coletividade virada fundamentalmente para o desporto de voleibol, a que associamos mais tarde o ténis de mesa, temos também as atividades subaquáticas, depois juntámos o bilhar, mas fundamentalmente a matriz do clube é o voleibol e o ténis de mesa. Então já estamos a ver aqui neste placar alguns dos atletas e, como disse bem, tem mini voleibol, tem os minis A's, os minis B's, masculinos e femininos. Também podemos ver aqui o ténis de mesa, que sei que tem aqui uns campeões nacionais. Vamos já mais daqui a pouco falar com eles. Mas antes de avançarmos para aí, eu sei que em 1970, que eu quero voltar atrás do tempo, bem antes de existir este pavilhão atlântico municipal da Madalena, vamos voltar às origens do clube, porque estiveram aí uns nomes em cima da mesa. E como é que se chegou então ao Clube Atlântico que dá o nome a este pavilhão? Eu diria como é que se chegou ao Clube Atlântico da Madalena. Antes disso, à ideia, houve um conjunto de associados que estavam disseminados por o desporto. Uns jogavam voleibol no Porto, em vários sítios, e decidimos fazer um clube. E da ideia passou-se ao sonho e depois à prática. Efetivamente, começámos a pensar se isso seria execuível, começámos a pensar no nome e o nome surgiu de uma maneira interessante, de um sistema democrático, já em 1970. Antes da Revolução. Antes da Revolução, nem se imaginava que ela pudesse surgir. Esse grupo de associados, 13 associados, começaram a votar nomes, uma espécie de um brainstorming, e desses nomes o Clube Atlântico da Madalena foi mais votado. Foi um nome bonito, gostámos dele, achamos que se adequava então até ao próprio local, à praia,
e assim ficou, e assim está, e esperamos que por muitos anos vá continuar a estar. Nós estamos aqui na entrada do pavilhão Atlântico, mas eu, com a sua licença, avançamos então para o pavilhão propriamente dito, pode ser? Então vamos indo, vamos conhecer o resto do pavilhão, vamos aproveitar a entrada destes nossos atletas e ficarmos também nós a conhecer este nosso pavilhão Atlântico aqui da Madalena. E agora estamos no sítio onde, se bem me disse há pouco, se realizam os treinos do voleibol. Aqui também se podem fazer vários treinos de futebol, e agora temos um jogo de futsal entre amigos a decorrerem, mas é aqui que vocês fazem os vossos treinos de voleibol, verdade? Quando surgiu a ideia, uma vez que o clube é detentor deste terreno, surgiu a ideia do município de fazer aqui um pavilhão. E curiosamente pensou fazer aqui um pavilhão oficina, e no fundo é mesmo que isto é, nós chegámos a ter aqui 100 atletas a treinar simultaneamente ou mais, portanto claramente que o nome está bem adequado. Neste momento o Ideal Clube Madelense vai realmente treinar, depois treinaremos nós a seguir, temos ali o ténis de mesa, e enfim, vamos aqui fazendo a nossa atividade de forma que nos campeonatos federados possamos então pôr em prática os conhecimentos das respectivas equipas, não é? Disse-me que este era um pavilhão oficina. O que é que entende por pavilhão oficina? É aqui que tentam criar alguns campeões, essa ideologia por trás deste Clube Atlântico? O nome surgiu exatamente da ideia do município e achamos que é adequada, mas de facto aqui têm sido verdadeiros campeões. No ténis de mesa temos ganho vários títulos nacionais. No próprio voleibol, onde já fomos campeões nacionais noutros tempos, não havendo este pavilhão, conseguimos este ano, melhor dizendo, na época passada, pela primeira vez, voltar a ser campeões nacionais. Pensamos, de facto, que este é um espaço que tem possibilitado de forma decisiva que isso se tenha tornado possível, porque anteriormente andávamos pelas escolas, pelos pequenos ginásios, e era impossível realmente dar o desenvolvimento que hoje temos. Podemos dizer que nesta altura o clube tem cerca de 230 atletas federados, portanto em atuação, o que já é significativo. Vamos avançar então para a parte de onde sei que temos alguns campeões nacionais. Temos a parte do ténis de mesa, que é a modalidade que o nosso repórter de imagem Ricardo Fino gosta bastante. Verdade, Ricardo Fino? É algo que tu gostas muito. Vamos então avançar, porque eu acho que o Ricardo Fino também está a pensar vir praticar ténis de mesa. Quem sabe ele ficou espantado, imaginem só, ficou espantado quando entrou nesta parte da oficina onde temos o ténis de mesa. Temos ali ao fundo o nosso treinador, o Sr. Serafim Vitorino, que é um grande campeão, é um grande formador de atletas, particularmente de atletas jovens, como aliás aqui se vê. Então vamos avançar, vamos tentar nos aproximar ali do Sr. Serafim, vamos ver se lá conseguimos chegar, enquanto estes nossos amigos, alguns campeões nacionais, eles foram campeões nacionais por equipas, se bem percebi há pouco. Vamos tentar não ser atingidos por nenhuma destas bolinhas de ping-pong, não vai ser fácil, que eles têm aqui dão aqui umas raquetadas bem valentes. Peço imensa desculpa estar aqui a interromper o seu treino, já quase que me passava esta beldade ali ao lado. Estes rapazes têm força no pulso, hein? Têm força e vão ganhando mais força dia a dia com as horas de treino que eles fazem. Aqui os treinos demoram mais ou menos quanto tempo? Ou isso depende também das idades e dos escalões? Das idades, dos escalões, mas normalmente treina-se 3, 4 horas por dia. 3, 4 horas. 4 horas por dia nos dias de hoje é quase um part-time, isto é quase uma profissão. Uma profissão não é profissão, eu não faço profissão disto, não é? Eu sou um simples associado ao Clube Atlântico da Madalena, onde joguei ténis de mesa no Clube Atlântico da Madalena. Sim, mas eu estou a falar dos atletas. Sim, dos atletas, é quase uma profissão, para eles têm que treinar. E a profissão deles, a primeira é a escola e depois é o ténis de mesa, têm que treinar mesmo. Há pouco estamos ali a conversar e eu fiquei a saber que uma bola destas que eu tenho aqui na mão pode atingir que velocidades? 120 km/h bem jogado, a nível internacional, os grandes jogadores de ténis de mesa, 120 km/h. Isto uma dimensão muito curta, mas isso já implica vários anos de treino. Sim, vários anos de treino, trabalhar muito e trabalhar, nessa altura já não se treina 4 horas, são 6 horas de dia, que são já chamados profissionais.
Há quem diga, ou há quem pense, aliás, que o ténis de mesa, quem olha assim à primeira vista, pensa que o ténis de mesa não é um desporto muito exigente, bem pelo contrário. Bem pelo contrário, o ténis de mesa é um desporto mesmo muito exigente, requer muita concentração, muita mobilidade, muita cabeça e pensar muito naquilo que vai fazer a seguir à segunda bola, por exemplo. Não é de forma alguma um desporto para pessoas que pensam, eu vou chegar lá com uma raquete e estou ali a brincar. É preciso técnica, é preciso muito esforço e muita dedicação. Muita dedicação e muito trabalho mesmo. Trabalhar muito e ser mesmo exigente. Se quer ser jogador de ténis de mesa, tem que ser muito exigente. Antes de devolvermos a nossa missão de volta agora ao estúdio, eu aproveito também para falar mais um bocadinho consigo e relembrar aquilo que eu disse há pouco. Tem aqui campeões nacionais ou são campeões nacionais de equipas? Somos campeões nacionais de equipas desde 2008. São 3 épocas, vai para a 4ª época consecutiva, e nós somos campeões nacionais de iniciados, campeões nacionais de infantis e depois campeões nacionais de séniores também. Ainda subimos à 2ª nacional com a prata da casa, só com jovens que foram formados no Clube Atlanta Madalena. Tudo isto com os jovens formados aqui na Madalena, e nós pedimos deste nosso espaço. Eu vou aproveitar e se calhar eu e o Ricardo Fino vamos também a ver se aprendemos algumas técnicas do ténis de mesa. Até já, Ricardo. Muitíssimo obrigado então, Santiago Lagoa. Fomos conhecer o pavilhão Atlântico e naturalmente o Clube Atlântico da Madalena. Já que falamos em campeões, devo dizer, Sr. Presidente, que não faltam campeões na Madalena, está visto, não é? Está visto que em termos desportivos é também uma freguesia com muito bons resultados. Há alguma explicação para isso, não? A explicação é o trabalho, quer dizer, no caso dos clubes da terra, os clubes que representam a freguesia trabalham bem, têm bons treinadores, bons técnicos, têm bons planeamentos, boa estratégia e, naturalmente, quando se trabalha, os resultados saem. Quanto aos madalenenses, que são campeões, nomeadamente aqueles que aqui trouxemos a este programa, quer o Rafael Silva, Sim, quer Rafael, são também, não há haverá superdotados, é óbvio, mas os superdotados não são tantos quanto isso. É preciso trabalho, é preciso dedicação, é preciso muita vontade para se atingir determinados objetivos. Mas é curioso que na Madalena existam vários, portanto são criadas condições para que isso aconteça? São criadas condições para que aconteçam, obviamente. Há clubes que trabalham muito bem, que como eu dizia, têm boas estratégias, portanto, de desenvolvimento desportivo. Há condições agora. E que de alguma forma fazem um apelo aos jovens da freguesia para que pratiquem desporto. Exatamente. Bom, que já começa na escola, que a escola já vai tendo o desporto escolar e já há alguma aposta na escola. Mas é verdade que agora com a criação do pavilhão, com esta reportagem que acabamos de ver, com o aparecimento do pavilhão aparecem outras condições para que se desenvolvam o trabalho naquelas modalidades em que a Madalena está virada, que é o voleibol, o handball, o ténis de mesa. E depois aparecem os casos de madalenenses que se dedicam a outro tipo de modalidades que a freguesia não tem e que também obtêm resultados, porque, como digo, eu quero referir também aqui uma coletividade que não foi referida no programa porque não treinou na altura, que é os Olímpicos, que recriaram o futsal, que estão também com um projeto de avançar para a formação. Nesta altura, vão utilizando também o pavilhão Atlanta Madalena. Portanto, é importante dizer-se que neste momento há já algumas condições para que os clubes trabalhem bastante melhor e tenham. Ora, e se falamos em campeões, campeões da Madalena, campeões madalenenses, temos que falar também no Gonçalo Amado, que está aqui connosco hoje. Olá, viva, bom dia, Gonçalo. Antes de mais, parabéns, atleta, ciclista de BTT e estrada, não é? Que paixão é esta? Quando é que começou isto? Sei que bem cedo, naturalmente que uma bicicleta que foi oferecida, provavelmente, e depois nunca mais deixaste de pedalar, é isso? Sim, é verdade. Aos 4 anos o meu pai ofereceu-me uma bicicleta, onde fiz vários passeios de bicicleta. Sim, depois claro, mas passeavas de uma forma normal, como todas as outras crianças. Com ele. Começaste a perceber de um gosto especial em relação aos outros, porque andavas mais horas, porque dedicavas mais horas à bicicleta que os outros, ou não? Sim, é verdade, andava com eles, acompanhava-os, bastante mais novo.
Aos 6 anos comecei a iniciar a competição, comecei a ter resultados. Logo aos 6 anos. Por Sim. tua iniciativa ou porque o pai achou que de facto tinhas mais jeito? Tinha jeito, eu gostava bastante de ciclismo e do BTT, e daí aos 6 anos começar a competição. Portanto, a partir daí foi sempre a subir e a ganhar vários prémios, portanto, o que dá naturalmente ainda mais força para continuar a pedalar. O que vais ter que me explicar é que não é comum, digo eu, não sei, mas tu és o especialista e dir-me-ás. No que diz respeito ao ciclismo, alguém que faz BTT, e depois quero saber o que é o BTT XCO, não é? XCO, pensei que fosse XCO, estava a ver como eu não percebo nada disto. XCO, que ainda é mais difícil de dizer, e a estrada. Tu concorres nas duas modalidades do ciclismo? Sim, faço as duas vertentes, mais focado no BTT. Sim, eu sei, a estrada é um trabalho principal a nível de quilómetros. Iniciei na estrada aos 6 anos, com o BTT. Portanto, começaste pelo ciclismo na estrada? Sim, numa escola que foi a Silvia Vinhadrap. A partir dos 12 anos, 13, comecei a iniciar o BTT, a competição, Taças de Portugal, campeonatos nacionais, e foi daí que iniciei o BTT. Como é que é possível conciliar estas duas vertentes do ciclismo? Porque eu julgo que exigem da tua parte esforços diferentes. Sim, é complicado, mas uma vertente completa a outra. O BTT é mais a nível técnico, a estrada é o volume, quilómetros, que no fim, juntando as duas, é um bom trabalho. Quantas horas por dia dedicadas ao ciclismo? Depende do dia. Há treinos de 4, 5 horas, ginásio à tarde. Aproveito para agradecer também ao eFitness na Madalena, que me tem apoiado ao longo destes anos, e é esse trabalho que tenho feito. Muito bem. Estamos a ver algumas fotografias. Cá está, neste caso, a vitória na Taça de Portugal. De resto, só este ano, para terem uma ideia, Júnior segundo ano, não é? Sim. Neste 2012. Vice-campeão nacional de ciclocross, outra vertente. Portanto, o meu amigo não para, seja qual for a vertente. Onde tiver duas rodas, está lá o Gonçalo. Mas vice-campeão nacional de ciclocross, vencedor da Taça de Portugal XCO, campeão nacional de XCO, vencedor do troféu Objetivo Olímpico, também na volta a Portugal em bicicleta júniores, 11º classificado, e ainda terceiro classificado na Taça de Portugal DHU, que será outra modalidade. Downhill urbano. Portanto, meu amigo não para. Onde tiver duas rodas, lá está ele, mas sem motor. Duas rodas, sem motor. Olha, é complicado praticar, nomeadamente o BTT em Portugal, ou não? Sentes muitas dificuldades? Já teve pior a nível de patrocínios. É preciso angariar patrocínios para irmos a provas internacionais, também para evoluirmos. Cá em Portugal, penso que já está num patamar máximo. Agora é ir lá para fora e explorar, tendo a obter resultados. Agora, convém dizer que estamos todos a contar contigo nos próximos Jogos Olímpicos. Que responsabilidade é esta? Espero bem que sim, que seja convocado. Também há mais atletas com grande nível. Eu espero estar lá a dar o meu melhor, como sempre fiz. Mas que responsabilidade é? Para que as pessoas percebam, tu estás integrado no programa olímpico, não é? Sim, é verdade. Portanto, agora o que é que tens que realizar? Que provas vão ser realizadas? Depende muito dos teus resultados agora, não? Claro, temos de ir a provas lá fora para obter pontos para irmos aos Jogos Olímpicos. Esse é o sonho maior nesta altura? Sim, o principal objetivo. Para além dos Jogos Olímpicos, que objetivos tens tu dentro destas modalidades? Para além de seres, desde já, um divulgador da própria modalidade e, digo eu, em nome do Presidente da Junta de Freguesia, um exemplo para os madalenenses, o que é sempre bom, há pouco falava no outro exemplo no que diz respeito ao ciclismo, é sempre bom ter estes exemplos e tão jovens dentro do desporto na freguesia, porque servirão naturalmente de exemplo para outros jovens para praticar desporto. Mas, para além da promoção da modalidade, é uma modalidade que vai ganhando cada vez mais adeptos. Sim, é verdade. A ida do David Rosa aos Jogos Olímpicos elevou bastante o BTT este ano. E penso que com o nível que temos,
podemos evoluir muito mais. Agora, boas notícias para a freguesia onde o Gonçalo é freguês, isso bem, é um madalense, portanto, tem a ver com o facto de cada vez mais, não só na freguesia em que resides, mas diria que em várias freguesias de Vila Nova de Gaia, se nota a bicicleta, não é? Sim, também ajuda a praia, os passadiços, tem ajudado nisso tudo. Podemos te encontrar por ali a fazer uns passeios ou não? Sim, várias vezes. Ah, é? Passo muitas Mas vezes aí é por só lá. a passear, Sim. não é a treinar. Não. Aí é só a passear. Portanto, para além do meu amigo treinar 4, 5 horas, ainda de vez em quando dá uns passeios de Sim, bicicleta. é verdade. Fazes mais alguma coisa, Gonçalo? Não. Porque é uma vida dedicada às duas rodas. A tua infância foi sempre com um olhar muito atento para a bicicleta? Sim, sempre acompanhado da bicicleta. Sempre tens essa ideia desde pequeno? Sempre. Aham. E motas também. E motas, pois, lá está. É tudo a duas rodas, eu bem digo. É tudo. Qualquer dia encontramos-te numa prova para ir de motocross. Talvez. Pois claro, um dia destes será. Não treinas na freguesia? Não temos serras ali. Passo pela freguesia em estrada, mas BTT treino na Serra de Canelas. Pronto, ok. Sr. Presidente, encomende lá uma serra. Vou pensar nisso. Junto ao mar não ficava mal. Começa a pensar nisso. Ia dizer alguma coisa? Eu queria só, neste programa dedicado aos campeões, ou neste bocadinho de programa dedicado aos campeões, não me queria esquecer De mais campeões da dos freguesia. campeões do Taekwondo, que são em número considerável e em várias vertentes do Taekwondo. Temos vários campeões nacionais, não os podemos trazer aqui todos, não os podemos Sim, referir claro. todos. Eu espero que mas as pessoas entendam que este é um espaço, primeiro, que é um espaço da responsabilidade da freguesia, mas compreendo perfeitamente a dificuldade, até porque são criadas limitações e, portanto, É evidente. compreendam isso. Mas é realmente o Taekwondo Atlântico que é o Taekwondo Atlântico, que é uma instituição que tem, portanto, o seu ginásio na Madalena, tem criado uma série de campeões nacionais que foram aliás alvo de homenagem pela Junta de Freguesia no Dia das Instituições, que nós levamos à prática todos os anos, em que homenageamos todos os nossos campeões e quem se distinguiu na freguesia, para além de ser um dia das instituições em que elas partilham experiências, vivências, portanto, ambições, o que pretendem a sua estratégia. Está de facto muito desenvolvido o associativismo e esse movimento dentro da freguesia da Madalena. Fiquei com essa ideia das conversas que temos tido. É muito importante. E isso é bom porque temos tido estes resultados, porque convivem desde cedo com o desporto e com a prática desportiva. Parece muitíssimo bem. Sr. Presidente, amanhã voltamos a encontrar-nos aqui no Grandes Manhãs, combinado? Gonçalo, foi um enorme privilégio receber-te nesta nossa sala. Parabéns e continuação de muito sucesso e nos próximos Jogos Olímpicos, já sabe, estaremos todos a torcer por ti. Ok, obrigado. Está bem? Um grande abraço, muito obrigado. Ora, amanhã voltamos a falar então da freguesia da Madalena. É a freguesia de resto em destaque esta semana no programa Grandes Manhãs. Amanhã será naturalmente o último dia.